A história é muito interessante porque meu pai era um jogador, minha mãe era noveneira, era líder das novelas da igreja católica e eu era o coroinha da igreja. E todos nós perdidos, não havia nenhuma esperança para nós, nenhuma esperança. Meu pai primeiro jogava futebol, depois ele passou a jogar baralho e ele passava toda a noite jogando, perdendo a dignidade, perdendo a honra e perdendo a família. Foi quando chegou lá um missionário, por isso que eu amo tanto missões. E chegou lá um missionário numa casa vizinha, numa fazenda vizinha, e aquele homem foi pregar o evangelho. Minha mãe foi e assistiu ao culto naquele dia, e quando ela voltou para casa e que meu pai soube que ela tinha participado daquele culto, ele ficou furioso, ele disse: nunca mais volte lá. Mas é interessante que Deus tem os planos dele. Daí a 4 meses mais ou menos o homem voltou para pregar o evangelho. Era um presbiteriano, ele era um colportor e ele vendia bíblias e ele chegou ali, pregou o evangelho e minha mãe foi. E no meio do culto meu pai chega. E minha mãe ficou preocupada, achando que ele ia causar um escândalo ali, mas aconteceu que meu pai ouviu a palavra do Senhor, meu pai comprou uma Bíblia e a minha vida mudou e a vida de toda a família. Glória a Jesus. Nós fomos depois para uma outra cidade um pouco maior, que chamava Santa Rosa da Serra. Ali então nós todos fomos batizados. Eu fui batizado num açude, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E é interessante que eu era ainda um adolescente, chegando na adolescência. Antes disso eu era um júnior ainda e eu lia a revista Pátria para Cristo. E eu me entusiasmava com tudo isso. E o pastor Davi era aquele meu modelo, era aquele homem cujas histórias eu lia e cujos artigos eu lia, e aquilo abençoava a minha vida. E eu nunca podia imaginar que hoje eu estaria ocupando a função que ele ocupou. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aproveito esse momento para dizer que esse mesmo meu pai, que foi salvo do pecado, salvo por Jesus, está hoje em Belo Horizonte internado. Saiu do hospital anteontem, ele está muito doente e foi operado e o seu estado é realmente grave. Minha mãe é uma mulher de Deus também. Minha mãe é uma das maiores evangelistas que eu conheço. Não tem cultura, mas tem o poder do Espírito de Deus. Há 6 anos meu pai comprou uma nova casa em Belo Horizonte. Minha mãe disse: olha, eu quero... Meu pai tem um nome diferente, minha mãe também. São nomes bem diferentes dos comuns. Meu pai chama José, minha mãe chama Maria. Então são nomes pouco comuns, né? Meu sogro também chama José, minha sogra chama Maria. E minha mãe disse: José, eu quero que você faça aqui uma varanda, porque vamos começar uma igreja aqui em nossa casa. Estávamos chegando lá há 6 anos, isso em 1985. Sabe o que Deus fez? Eu conto às vezes essa história para provar e para mostrar que você não tem que ter cultura para ganhar vidas para Jesus. Você não tem que fazer seminário, você não tem que fazer híbrido, você tem que ter o poder do Senhor. E tem que fazer aquilo que o pastor Juraci disse: você tem que se incomodar pela sorte dos perdidos. Então minha mãe disse: olha, vamos começar estudos bíblicos aqui em casa. E meu pai então fez uma meia água, fez uma varanda, e minha mãe começou a chamar as vizinhas e começou com 2, 3, 4, 5 para encurtar a história. Aquele trabalho que começou em casa há 6 anos com a minha mãe, pregando para as vizinhas, hoje é uma igreja com 295 membros. Eu estive lá em Belo Horizonte essa semana passada. E eu fiquei impressionado porque 8 vizinhas da minha mãe aceitaram Jesus pelo testemunho dela. Isso não é fácil, vizinhas de rua. Então eu fico empolgado quando eu vejo a minha mãe, quando eu vejo o que Deus fez na vida da minha família e dos meus irmãos, do meu pai, que está lá numa situação bem delicada do ponto de vista físico, mas como diz João, a vida, a saúde talvez não esteja tão bem, mas a alma está muito bem com o Senhor. Então eu louvo a Deus pelo pastor Davi Gomes, é um homem de Deus. Eu tenho por ele a maior admiração e apreciação pela sua família. Ele é mineiro, né? É uma grande vantagem, com o pastor Joaquim, que está ali também. Aliás, os mineiros se espalharam pelo mundo inteiro. Eu estava outro dia em Rio Branco, perguntei quantos mineiros tem. Tinha lá vários. Eu fui em Manaus, tinha mineiros. Eu soube agora, pelo jornal dessa semana passada, que lá na Rússia
teve uma greve de 25 mil mineiros lá na Rússia. Então eles realmente se espalharam, e esse é mineiro, Joaquim é mineiro e tantos outros. Você é mineiro também, Heraldo? Você também é mineiro, Heraldo? Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela cruzada amanhã à noite em Porto Alegre. Estarei pregando lá amanhã, à noite não, à tarde. A convenção gaúcha começou ontem à noite, eu estou indo para lá amanhã cedo para falar de manhã ainda, e fiquei aqui por causa desse encontro. Eu amanhã estarei cedo falando lá em Porto Alegre e à noite no ginásio na grande concentração evangelística. Eu quero que os irmãos estejam orando por esse movimento. Eu fiquei muito feliz de ver o irmão Gonçalves falando aqui hoje, porque o que ele falou preparou o meu coração para dizer o que Deus me mandou dizer aos irmãos hoje. Eu vou dar uma palavra um pouco dura, um pouco pesada talvez, mas é aquilo que Deus me mandou dizer aos irmãos agora. Eu quero pedir aos irmãos que nós todos fiquemos de pé agora. Eu vou pedir ao pastor Joaquim de Paula Rosa que nos dirija em oração. E logo depois nós vamos cantar aquele coro, eu não sei se os irmãos conhecem, que diz assim: Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus, aliás, não é Deus sabe, desculpem. Deus completa o meu desejo de ser bom. Deus completa o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Quantos conhecem? Quantos conhecem? Então nós vamos cantar agora e logo depois o pastor Joaquim estará nos dirigindo em oração. Vamos cantar? Você consegue, Reginaldo, começar para nós aí? Se não puder, nós cantaremos sem isso mesmo. Vamos cantar, os que podem cantar, cantem comigo então. Deus completa o meu desejo de ser bom. Vou repetir. Deus completa o meu desejo de ser bom. Deus completa o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Eu quero pedir que os irmãos que estão lá atrás cantem também. Nós temos que louvar ao Senhor. Vamos louvá-lo com alegria e com vibração. Todos cantando agora. Mesmo que sua voz não seja muito bonita, cante a si mesmo. Vamos louvar a Jesus. Vamos fazer isso? Vamos? Todos cantando. Vem cá, Estezinho, vem cá. Conhece, não? Então vamos. Deus completa o meu desejo. O diabo está conseguindo alcançar muitos obreiros do Senhor e obreiras do Senhor também. Eu sei que nós estamos vivendo um período negro na nossa história e eu sei que se não estivermos atentos, nós pagaremos um preço muito alto. Sammy Taipt, escrevendo o seu livro Fator Oração, ele diz que o mundo está de olho à espera do próximo escândalo dos filhos de Deus. E é verdade. Por isso eu quero falar hoje ao coração de cada irmão, não necessariamente sobre o que é despertamento, isso os irmãos já ouviram, o pastor Davi vai falar sobre isso de maneira muito mais apropriada, mas eu quero trazer um alerta para os irmãos hoje. Abram suas Bíblias no Salmo de número 45. Salmo 45. Para apenas desse Salmo. Abram suas Bíblias todos, por favor.
Eu sei que tem várias versões aqui. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, neste teu esplendor e na tua majestade. Podem assentar-se. De Deus. E eu quero abordar alguns deles aqui hoje, a história de alguns deles sucintamente. E eu quero começar pensando com os irmãos em dois homens que nos empolgam pela sua bravura, que são Davi e Sansão. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história desses homens, para os feitos desses homens, nós pensamos que eles eram valentes porque eles venceram leões e porque eles tinham destreza suficiente para colocar um gigante no chão. E todos nós conhecemos a história deles. E quando nós olhamos para Sansão e que nós percebemos que ele pegou apenas uma queixada de jumento, e com aquela queixada de jumento ele destruiu um exército de 1000 filisteus, nós pensamos, Sansão era valente demais. E nós então olhamos para esses homens e nós exclamamos, eles são invencíveis. Esses homens são indestrutíveis, eles são corajosos. Veja como Davi era valente, meus irmãos. A Bíblia diz que Davi pegou um leão pela juba e matou esse leão e prostrou um urso no chão e não recuou ante as ameaças de Golias. Então nós dizemos, Davi era muito valente, era um valente de Deus. Mas eu quero perguntar uma coisa para os irmãos que estão me ouvindo agora. Será que Sansão e Davi eram valentes por causa dessas proezas? É verdade que no perigo e nas lutas eles contaram com a ajuda de Deus, mas eu pergunto, Davi era valente, meu irmão, por ter matado Golias? E quando fere 1000 homens com uma queixada de jumento, Sansão era valente por causa dessa proeza? Quer saber a resposta? Ainda não eram valentes de Deus. E eu quero que os irmãos se lembrem de apenas uma coisa para concordarem comigo se quiserem. Davi e Sansão sucumbiram ante o poder sedutor de uma mulher. Eu quero que os irmãos pensem agora em José do Egito e em Sansão. E quero que você pense também, meu irmão, no que Deus estava sentindo quando Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de jumento e quando José venceu a mulher de Potifar. Qual era o sentimento de Deus nas duas circunstâncias? Pense também no que Deus estava sentindo quando Davi venceu o gigante e quando foi vencido pela irresistível visão da mulher de Urias. E antes de você ficar empolgado com a retumbante vitória de Sansão, eu quero que você olhe para ele prostrado aos pés de Dalila. Eu sei, meus irmãos, que entre as vitórias de Davi, Sansão e José, a que mais empolgou o coração de Deus foi a vitória de José. Amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Porque na sua vitória, meu irmão, e na sua batalha, um quê de majestoso possuiu, e algo glorioso arrebatou para que ele pudesse dizer não para o inimigo.
A mesma coisa que aconteceu com Neemias, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e que chegam lá 3 inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, e dizem: Neemias, vem para o vale para discutirmos a paz. Neemias diz: eu não posso descer, eu estou realizando uma grande obra, algo glorioso arrebatou José também, meus irmãos, para vencer aquele inimigo a cujos pés os valentes deste mundo se curvam submissos. É por isso que o texto diz: cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. José era um valente de Deus. Eu sei que você sabe o que significa ser valente de Deus, mas eu quero dizer algumas coisas para você hoje com base nesse texto. Em primeiro lugar, eu aprendo nesse texto que os valentes de Deus têm uma causa. Veja o que o texto diz: cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Meus irmãos, a chamada de Deus não é feita a qualquer pessoa. A chamada de Deus diz assim: cinge a tua espada, ó valente. Eu tenho dito, meus irmãos, que para fazer a multidão delirar, você tem que ter apenas um pouco de carisma. Silvio Santos faz uma multidão delirar por onde ele vai, porque ele tem carisma. A Xuxa consegue encher qualquer estádio de futebol do Brasil, porque ela tem carisma. Até o imoral Faustão tem carisma. Quando você olha para um Mike Tyson, que está ali diante de um adversário, e que ele está boxeando e esmurrando o seu adversário, ele faz uma multidão inteira delirar, mas ele não tem o poder do Senhor. Quando Emerson Fittipaldi entra no seu carro na Fórmula Indy e sai a 350 km por hora, todo mundo fica com o coração na mão, mas ele não tem o poder de Deus, e nenhum deles pode lutar pela causa da verdade e da justiça, só aqueles que Deus convoca. Desculpe os pastores que estão aqui me ouvindo agora, há muitos pastores que se burocratizaram em relação ao seu ministério, e nós fazemos isso tantas vezes. Eu estava falando para os pastores do Espírito Santo há poucos dias, e houve um momento em que o Senhor estava quebrantando tantas pessoas ali, e 2 deles disseram: há muito tempo que eu não leio a palavra de Deus para me alimentar pessoalmente. A palavra de Deus se tornou apenas mais um instrumento para a minha pregação, para os outros, não para a minha vida. E ele disse: eu estou aprendendo agora que se primeiro a palavra de Deus não me falar, ela não terá nenhum efeito na vida dos outros. Sabe, meu irmão, o que é que verdade e justiça envolvem? Sabe? Verdade e justiça, meus irmãos, envolvem dignidade, envolvem amor, santidade, paz, retidão, pureza, verberação do mal, guerra à mentira, o desmascarar da hipocrisia, o combate às trevas, o desmantelamento das fortalezas da iniquidade, o avançar ousado contra as forças do inferno que estão arregimentadas no mundo através do jogo, através da prostituição, através do alcoolismo, através da corrupção generalizada, o vício, o crime, as injustiças sociais, a degradação moral. E eu pergunto: você está defendendo essa causa, meu irmão? Você está lutando por essa causa? Nós já ouvimos aqui hoje de alguns irmãos sobre a situação moral em que nós nos encontramos hoje nessa pátria. Alguém disse que esse país está em fase de deterioração moral, e é verdade. Aquele silogismo que se criou em relação à Dinamarca aplica-se perfeitamente ao Brasil. Há algo de podre no reino desse país, meus irmãos. E eu tenho dito em tantos lugares que eu não sou contra a televisão, eu não sou contra esses recursos maravilhosos que Deus permitiu que o homem criasse. Mas quer saber de uma coisa? Nós estamos nos acomodando de tal maneira, nós que somos filhos de Deus, e muitos de nós que somos líderes do povo de Deus,
Estamos nos acomodando de tal maneira que o lixo está entrando em nossa casa e nós estamos permitindo em nossa sala de estar cenas tão imorais que não permitiríamos ao vivo nem no fundo do quintal. E me digam se não é verdade isso. E nós não abrimos mais a nossa boca. Nós nos calamos. Hoje não existe sequer uma propaganda de pilha de rádio que não tenha sexo. E nós nos conformamos quando a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas nós estamos indiferentes. Vocês estão sabendo agora, todos sabem que há uma tentativa de legalizar os cassinos no Brasil. Quem se levantou para condenar isso? A Igreja Católica. A Igreja Católica levantou a bandeira. Onde estão os filhos de Deus? Nós já temos um país onde a jogatina é oficializada, temos jogo de tudo nesse país. E agora querem abrir os cassinos e nós nos calamos, nós estamos absolutamente indiferentes a todo esse lixo que o mundo está trazendo sobre nós. Por isso, meus irmãos, justiça e verdade envolvem o caráter de Deus. E a causa dos valentes de Deus é tornar vitoriosas no mundo a justiça e a verdade. O texto bíblico diz: e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da justiça e da verdade. Esta era a causa de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Essa era a causa desses homens de Deus. Primariamente, meus irmãos, primariamente, a coragem de Daniel para enfrentar os leões não era fruto de valentia, mas era de fé. E sabe de uma coisa? Se Daniel fosse um rapaz destro, e fosse um rapaz cheio de músculo, musculoso, a ponto de matar aqueles leões, nada seria diante da fé e da coragem que ele demonstrou em não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Agora veja a que ponto chegaram Sadraque, Mesaque e Abidênego no seu testemunho pela causa da verdade e da justiça. Veja, você conhece a história. A Bíblia diz que Nabucodonosor os ameaça de uma morte na fornalha ardente. Fornalha foi aquecida, muito, superaquecida. Eles não temeram aquela morte e disseram o seguinte para o rei: ó rei, o Deus a quem nós servimos nos livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo. E se não livrar... Veja o que eles disseram para o rei, meus irmãos, o poderoso rei da Babilônia, o antecessor de Saddam Hussein, desse covarde que está aí. Veja o que esses homens disseram para Nabucodonosor. Disseram o seguinte: ó rei, Deus vai nos livrar, mas ainda que Deus não nos livre, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Isso é coragem, irmãos. Isso é fé. Isso é determinação de obedecer ao Senhor, custe o que custar. Toda a Babilônia era corrupta, era corrompida e era idólatra. E aqueles rapazes tinham sido convidados a se curvar diante da corrupção e da idolatria sob pena de uma morte horrível. Mas eles tinham uma causa: fazer triunfar a verdade e a justiça do Deus vivo. E sabe o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: se nós não pudermos continuar lutando por essa causa, é melhor morrer. Por isso que eles dizem para o rei o seguinte: ainda que Deus nos mate, nós seremos fiéis a Ele. Glória a Jesus. E você sabe que eles cavalgaram prosperamente. O testemunho deles foi tão poderoso que houve um momento em que Nabucodonosor se curva e diz: o seu Deus é o Deus verdadeiro. Nós não estamos causando impacto hoje, irmãos. Eu estou dizendo nós, não os irmãos, estou dizendo o povo de modo geral. Como povo, nós não estamos causando impacto. Alguém disse que muitas igrejas hoje, se fossem arrebatadas de um momento para outro, pouca gente sentiria diferença. Pouca gente sentiria falta dessas igrejas. Nós não estamos impactando a sociedade.
Nós não estamos sendo resposta para um mundo que sofre, para as famílias que se dividem, para os rapazes e moças que vão para as drogas. Nós não estamos tendo resposta porque falta em nosso meio a dependência do Senhor. O poder do Senhor não está, Ele está à nossa disposição, mas nós não estamos nos servindo dEle. E sabe o que foi que Spurgeon disse? Spurgeon disse, eu sei que o pastor Davi vai falar sobre isso, não nesse campo, mas vai falar sobre a igreja. Ele diz o seguinte: se a igreja de Jesus não estiver vivendo na plenitude do Espírito Santo, é melhor que ela feche as portas e que ela coloque uma cruz negra na porta e que escreva nessa cruz: ó Deus, tem misericórdia de nós. É desse tipo de valentes que Deus está precisando hoje. Em segundo lugar, esses valentes de Deus empolgam, eles causam impacto e eles incomodam. Quer ver uma coisa? João Batista um dia ficou na porta do palácio de Herodes. Herodes vinha saindo no seu fogoso cavalo. E sabe o que João Batista fez? Ele pulou na frente do cavalo de Herodes. E com a mão esquerda ele segurou as rédeas do cavalo do ímpio. E ele segurou as rédeas daquele cavalo. Herodes não sabia o que estava acontecendo. E João Batista aponta agora o dedo indicador para o nariz daquele homem ímpio e perverso. E diz: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Sabe o que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça. Mas ele era um valente de Deus. Ele não teve medo de testemunhar e de ser uma voz em defesa da causa da verdade e da justiça. Você conhece a história de Antipas? Antipas deveria ser o pastor da igreja, o bispo da igreja de Pérgamo, uma daquelas 7 do Apocalipse. Era um homem de Deus. Quando você lê a carta à igreja de Pérgamo, você percebe que Jesus faz referências carinhosas e afetivas a Antipas. Ele diz: meu servo, meu amado, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você conhece a história. Sabe o que aconteceu com Antipas? Antipas estava um dia em algum lugar, os soldados chegaram para apanhá-lo. E aqueles soldados pegaram Antipas, o amarraram e levaram lá para o palácio do imperador e o colocaram diante de uma grande estátua do imperador romano e disseram: Antipas, você vai segurar agora essa taça de incenso aqui na sua mão direita. Você sabe que você está contra a lei de César. Você está pregando um outro rei, o rei Jesus, quando o Senhor é César. Você está condenado à morte, Antipas. Mas nós podemos lhe dar uma anistia. Se você levantar agora essa taça de incenso aqui, diante da estátua do imperador, e gritar que ele é o Senhor, você vai ficar livre. Antipas segura a taça de incenso e olha para aquela estátua do imperador romano, e ele sabe que aquilo não era o seu Senhor. Ele deveria dizer apenas: Kyrios Kaiser, César é o Senhor. E ele olha para aquela estátua, ele vê que aquilo não é sequer a caricatura do seu Senhor. E, num repente, Antipas joga para longe aquela taça de incenso e brada: Jesus é o Senhor, Kyrios Jesus. Na mesma hora o soldado mata ali. Mas ele era um valente de Deus e a sua história está registrada para a glória do Senhor Jesus. Que tipo de vida estamos vivendo, irmãos? Nós estamos empolgando o mundo? Olhem para Lutero. Você conhece a história de Lutero? Ele empolgou o mundo todo. A história diz que Lutero rasgou a bula da excomunhão, queimando-a com as decretais do Papa. Ele escreveu 95 teses e as afixou lá na Catedral de Wittenberg. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele enfrentou valentemente príncipes, monarcas e poderosos. E houve um dia em que a igreja mandou lá os seus representantes. E lá estava Lutero com a sua esposa Catarina.
E aquele representante, embaixador da igreja, chegou lá e disse: Lutero, nós viemos aqui com uma palavra final para você. Ele disse: qual é a palavra? A palavra é um alerta. E é a seguinte: no dia em que a Igreja Católica colocar contra você, Lutero, toda a sua força política, toda a sua força econômica, toda a sua força de que ela dispõe contra você, onde é que você vai estar, Lutero? Sabe o que aconteceu? Lutero olhou para aqueles homens e disse o seguinte: voltem agora e digam para os seus chefes que eu estarei no lugar onde sempre estive, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Meus irmãos, não há batalha impossível para aquele que deposita a sua fé em Jesus. Se nós nos tornamos valentes do Senhor e se nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. Outro dia alguém estava dizendo, mas me telefonou de longe do Rio de Janeiro e disse: pastor, eu quero dizer uma coisa para o irmão como amigo. Eu disse: pois não, meu irmão. Ele disse: eu quero aproveitar para repreender o irmão. Falando comigo, eu disse: pois não, eu estou pronto, não há problema, depende do que o irmão queira me dizer. E ele disse: o irmão não está sendo correto com a sua família. Eu sei que o irmão está passando 15, 20 dias do mês viajando e pregando em tantos lugares. O senhor sabe o que é isso? Eu disse: irmão, eu estou nas mãos de Deus. E enquanto Deus quiser que eu faça esse trabalho, eu tenho que pagar esse preço e Deus vai suprir todas as necessidades. E Deus é fiel, irmãos. E eu sei que no dia que Deus disser acabou a sua tarefa, Deus vai me apontar o outro ministério. Eu sei disso. Eu não sou modelo para os irmãos, eu não sou modelo para ninguém. Deus sabe como que eu estou tentando viver uma vida íntegra diante do Senhor. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas vale a pena confiar, vale a pena crer no Senhor. Eu não tenho muito tempo para falar desses heróis e desses valentes de Deus, mas eles estão em toda parte. Eles estão nos sertões, nas selvas, nas pequenas e nas grandes cidades, fazendo triunfar a causa da verdade e da justiça. Se um dia você puder sair daqui, eu não quero sair do microfone, que eu sei que está gravando lá. Se você puder sair daqui e chegar lá na selva paraense chamada Tribo dos Mundurucus, você vai encontrar uma mulher magrinha, mas que é uma valente do Senhor. Você precisa ir lá, irmão. O nome dela não aparece muito. Você talvez nunca tenha visto o retrato dela. Ela já não tem uma idade relativamente avançada, não tem muita saúde, mas é uma valente de Jesus Cristo. O nome dela é Edith Bieri. Há 25 anos ela seguiu com seu marido no tempo do pastor lá para aquela selva paraense para viver com os índios mundurucus. Trabalharam 7 anos para ver o primeiro índio convertido. Mas não desanimaram. Há 5 anos o marido, João Bieri, estava subindo numa escada na sua casa lá em Santarém, quando a escada escorrega. E ele cai, fratura a bacia, fratura a perna, bate a cabeça e tantas partes do corpo dilaceradas. É levado às pressas para Belém para ser operado, e quando ele está na mesa de cirurgia, há uma parada cardíaca e ele então morre. Eu recebi a notícia aqui e eu digo, vou tentar chegar aí. Consegui um voo rapidamente para Belém, cheguei lá de manhã. O corpo dele estava num templo, havia uma multidão e ela estava do lado. Quando eu cheguei, ela veio, me abraçou e disse: que bom que o irmão veio. Que bom que o irmão veio. E nós oramos e houve aquele culto tão bonito. E o que me impressionou é que durante aquele culto ela pediu a palavra. E ela disse: irmãos, depois de Jesus, a pessoa mais importante para mim era o meu marido. Mas Deus o levou agora. Mas a obra não acabou. Eu vou voltar para aquela aldeia sozinha, enquanto Deus quiser, e vou continuar lá o trabalho que começamos há mais de 20 anos. Sabe o que Deus fez, irmãos?
Ela voltou, 2 anos depois era organizada a primeira igreja batista indígena do Brasil, com 43 membros, glória a Jesus. E eu estive lá agora, visitando aquela mulher no meio da selva, Mariló esteve lá também, e ela viu o trabalho que aquela mulher está fazendo lá para a glória do Senhor, para a glória do... sozinha. Eu não sei se eu ficaria lá uma semana inteira sozinha naquele lugar, mas ela está lá em nome de Jesus. Esses valentes de Deus, eles nos empolgam, por isso que a Bíblia diz: cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente. Para terminar, eles cavalgam vitoriosamente por uma razão muito simples. Abram suas Bíblias aí, por favor, em Josué capítulo 5. E vamos ler somente esse texto, Josué 5, 13 a 15, por favor. Alguém leia. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Fez Josué assim. O capitão desses valentes é Jesus Cristo, que aparece a Josué aqui como o príncipe do exército do Senhor. E meus irmãos, quando os valentes venceram reinos, taparam a boca dos leões, puseram poderosos exércitos em retirada, da fraqueza tiraram forças, apagaram a fúria do fogo e cavalgaram vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, Jesus era a força deles. E mesmo assassinados como seu mestre, eles cavalgaram vitoriosamente. Eu estava lendo outro dia o livro, como é que chama aquele pequeno livro com a história dos apóstolos, Rastro de Sangue. E eu vou ler para você agora o que eu encontrei naquele livro. Estevão foi apedrejado, Mateus foi morto na Etiópia, Marcos arrastado pelas ruas até morrer, Lucas foi enforcado, Pedro e Simeão crucificados, André foi amarrado a uma cruz, Tiago foi degolado, Filipe foi crucificado e apedrejado, Bartolomeu foi esfolado vivo, Tomé traspassado com lanças, Tiago menor foi arrancado do templo e espancado até morrer, Judas o zelote morreu cravejado de flechas, Matias foi apedrejado e Paulo foi decapitado. Mas eram todos valentes de Deus. Quando chegaram ao céu, eles receberam a palavra do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que tipo de vida você está levando como servo do Senhor, meu irmão? Que tipo de vida? Quanto tempo você está gastando por dia em oração? Quanto tempo você gasta por dia lendo a palavra do Senhor? Você quer ver uma coisa? Eu falei há pouco sobre a minha mãe aqui, e parece até estranho dar um exemplo da minha família, mas eu pergunto para o irmão agora: quantas pessoas você levou a Jesus neste último ano? Nesses 5 meses que já se passaram de 1991? Há pelo menos um novo nome escrito no livro da vida porque você levou essa pessoa a Jesus? Pelo menos uma pessoa. Será que Deus está feliz comigo? Deus está feliz com você? Eu sei que Deus trouxe você aqui, Deus me trouxe aqui porque Ele quer me revelar algumas coisas novas. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, que Deus quer que você seja um valente. Um homem de Deus, como disse o irmão Gonçalves. Alguém que, quando passa, as pessoas podem dizer: ele está comprometido com o Senhor. Ele tem uma vida que agrada ao Senhor. E ele está trabalhando para a glória do Senhor. Curve sua cabeça agora
Um instante só, por favor, todos com as cabeças curvadas. Deus precisa de valentes que não tenham medo de lutar. Deus precisa de valentes que cavalguem vitoriosamente. Jovens, homens e senhoras, eu quero que você saiba, meu irmão, que você pode ser um valente de Deus em sua casa, em seu trabalho, em sua fábrica, em sua loja, em seu quartel, em seu escritório, em sua igreja. Você pode ser um missionário em qualquer parte. Se você tem dinheiro, Deus pode usar o seu dinheiro para a glória dele. Se você tem um negócio, Deus pode usar o seu negócio. Deus quer usar a sua casa para que ali seja um ponto de estudo da Bíblia. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar a sua vida. Pai Celestial, nós estamos todos diante do Senhor agora. Tu sabes tudo sobre a vida toda de cada um de nós. Antes que a palavra brote em nossa boca, Tu já sabes o que vamos dizer. Por isso, Pai, eu oro agora pelos nossos irmãos todos que estão aqui. Tu sabes quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações, quais são os propósitos que estão fazendo diante do Senhor agora. Nós não sabemos, mas sabemos que é para a glória de Jesus. Cuida de cada um, Senhor, e leva cada um deles pelo caminho maravilhoso da santificação, e realiza a Tua vontade soberana na vida de cada um, para a glória de Jesus e para a salvação de muitos pecadores. Em nome de Jesus. Amém e amém.